pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e mais uma aula aqui de tecnologia e inovação junto com a professora Carla. E hoje a gente vai tratar, Carla, um tema que assim, mesmo a gente não sabendo tecnicamente, todo mundo faz uso das nuvens, né? Faz, viu? E olhe que hoje cada vez mais o pendrive saiu, né, de circulação e hoje tudo fica na nuvem. Então, o que é isso, hein? O que é estar na nuvem? E a gente vai ver, né, Carla, que assim, esses termos que a gente utiliza, ele tem uma explicação técnica, mas muitas vezes esse nuvem aí, por que nuvem, né? Não, assim, já dizer que não tem uma explicação. A nuvem é porque aquela nuvem não, é mais uma coisa de que não está junto, não está fisicamente, é como se estivesse em outro lugar. Então se Exatamente. utiliza esse termo. Dá uma olhadinha na tela aí e a gente preparou basicamente o seguinte, né? Então, como a gente já tratou em outras aulas dessa coisa da cultura digital, né, Carla, onde a gente ouve música de um jeito diferente, onde a gente assiste a vídeos de uma forma diferente, essa sequência que a gente colocou ali, né, tipo o disco de vinil, aquela fita chamada fita cassete, aí depois passa para o CD, depois passa para o pendrive e depois chega num negócio ali que a gente botou a nuvem literalmente, né? Mas é para a gente refletir um pouco isso daí, né, Carla? Já que a gente trouxe isso em outras aulas, né? Ou seja, a gente passa de ter a coisa meio física, meio não, literalmente física, né? Ou seja, a gente precisava ter ali o disco de vinil, a fita cassete. Depois a gente passa pelo processo de digitalização, mas ainda é físico, né? Ou seja, o CD ele está no formato digital, o pendrive ele está no formato digital, mas a gente precisava ter fisicamente aquilo ali para ouvir uma música, né? Hoje em dia essas gerações já não tem tanto isso não, né, Carla? É só ir lá e em algum site, algum dispositivo, algum aplicativo e sai ouvindo música, não é É isso? verdade. E as coisas estão cada vez mais distantes. Por isso nuvem, talvez, né, Tiago? Uma coisa mais distante. A gente tá. Se a gente olhar para o céu, a gente vê a nuvem, a gente não consegue tocar, não é? Então, é nuvem justamente por causa disso. Tá ali, você sabe que está. E é difícil se perder, né, Tiago? Se estando na nuvem, a gente pode acessar em qualquer lugar, né? Exatamente, né? Então, dá uma olhadinha na tela aí que eu acrescentei outra imagem, né? Ou seja, a gente tinha lá o físico, né? Ou seja, o disco de vinil, a fita cassete, depois passou para a digitalização do CD, do pendrive. E quando ele vira nas nuvens aí, a explicação técnica é o seguinte, ele está no formato digital, só que esse digital dele aí não precisa estar mais numa mídia física, né? Ele está nas nuvens quando a gente diz que ele está em servidores distribuídos, né? Então, se você pega, por exemplo, o YouTube, todos aqueles vídeos, todos os vídeos do YouTube, eles estão em algum lugar que é chamado tecnicamente do servidor, né? Então, são vários servidores aí espalhados, né? Pelo mundo todo, praticamente assim, de modo que você consegue, no momento que você clica lá para assistir essa aula, como é que é essa aula? Vamos interpretar um pouco essa aula que você está vendo agora pelo YouTube. Essa aula a gente está filmando, está gravando, então ela virou fisicamente, vamos dizer assim, em formato digital, ela foi para algum lugar lá no YouTube. Então, foi lá para os computadores do YouTube, vamos dizer assim. E quando você foi acessar, você não precisou fazer o download dessa aula, salvar no pendrive, salvar no CD, ou seja, você apenas acessou essas informações via internet. Então, foi seu computador, seu celular, seu tablet foi buscar essa informação lá no YouTube e o YouTube foi lá no servidor dele, pegou essa aula e trouxe para você, né? Na verdade ele trouxe de um jeito diferente, ele vai trazendo aos pouquinhos, que é chamado o stream, né? Então percebe a diferença aí, né? Ou seja, você tinha que ter o físico e agora é só ir para as nuvens, né? Com certeza. E aí entra a questão da inovação o tempo todo nas tecnologias digitais, né, Tiago? Cada vez mais a gente está tentando se desprender dessa questão de algo físico, de estar levando as coisas. Os livros, quantos livros eu já não li a partir da nuvem, não é? Os livros digitais, por exemplo. Então, cada vez mais vocês estão vendo que a gente está deixando de tocar, de pegar. Né? E, Carla, essa outra tela aí é como se fosse a primeira mesmo, só que agora falando um pouco de quando a gente vê, assiste a vídeo, essas coisas.
aquela mesma reflexão da cultura digital, né? Se você pegar gerações mais antigas, precisava daqueles primeiros ali. Eu lembro disso. Tem um bocado que está assistindo aí, nunca viu aquilo, né? Aquilo ali é um videocassete, né? E uma fita VHS, Meu né? Deus do céu. E antigamente, né? Olha só, eu utilizando essa palavra antigamente, a gente precisava rebobinar, não é? Voltar. Ele não sabe nem que palavra é essa, né? E a gente precisava voltar, gente, o filme. Imagine que o filme acabou, você ter que voltar para o início antes de desligar o equipamento. Aí depois para o aparelho DVD. E aí muita gente que por muito tempo ficou nesse videocassete e tudo, também achava que era para voltar, Tiago. Toda vez que o filme acabasse ali, o vídeo acabasse, tinha que voltar, mas já não era um avanço. Então vejam que as coisas vão, realmente você vai vendo os benefícios dos avanços tecnológicos. Minha formatura foi... Tá vendo, né? Então, mas, assim, eles podem não conhecer, mas provavelmente já chegaram na casa de alguém, de um vizinho, de um parente, e viram alguma fita daquela ali. Deve ter guardado em algum lugar, né? Eu tenho uma guardada, uma fita daquela ali. E o mesmo movimento da música que a gente viu nas cenas anteriores, né? Ou seja, você precisava daquele material físico, daquela mídia física, depois ela foi digitalizada, aí apareceram os DVDs, né? Sim. Depois você começou a ter essas informações aí digitalizadas, só que agora você tinha lá, podia botar no pendrive, né? Ou seja, no formato MP4, né? Esqueci de dizer lá da música o formato MP3. Agora você tinha lá no formato MP4, tem outros formatos, mas de maneira geral são esses. E agora você tem tudo nas nuvens, novamente, né? Ou seja, quantas vezes a gente assiste aos filmes sem precisar ter a mídia física e a gente assiste a hora que quiser. Aquela coisa de voltar, Carla, nem passa perto, né? Porque nesses softwares de streaming de filmes, você para ali... E aí você volta, tá lá aonde você parou, né? Ou seja, imagina isso com a fita, né? Imagina tu assistiu a fita e tu cochilou. Impossível. Né? Cochilou e parei aonde, né? Então, era muito complicado de fazer isso daí. Então, você percebe o mesmo movimento, né? Você percebe a mesma relação. E aquela tela, de novo, né? Ou seja, aonde é que está todas essas informações? Que nuvens são essas? São os servidores, né? Servidores são, na verdade, grandes conglomerados assim de supercomputadores que eles têm a capacidade de armazenar todas essas mídias e, além de armazenar, eles têm a capacidade de trazer para onde a pessoa pede, no caso aí os sites. Então vamos pegar lá o YouTube de novo, né? Então o YouTube ele tem supercomputadores, super servidores, onde ele guarda todas aquelas informações, aqueles vídeos, e no momento que a gente acessa lá, ele manda para a gente, né? A mesma coisa vai ser a Netflix, o Spotify. Então, todas essas, é mais ou menos assim que funciona essa coisa das nuvens, né? Então, tem uma série de exemplos, né, que a gente pode trabalhar aí, mais uma vez na tela. Então, percebe que, para a gente fechar essa parte aí, Carla, é basicamente isso, né? Ou seja, a gente tinha lá a necessidade de ter a mídia física, depois ela foi digitalizada, e por ser digitalizada, elas agora podem morar nos servidores, ou seja, morar no que a gente chama de nuvens. Tem saudade de antigamente, Carla, quando era mídia física? De jeito nenhum, minha gente, de jeito nenhum. Hoje em dia, Google Drive, né? Tudo na nuvem, tudo vai na voltar nuvem. já, né? E aí, gente, entendido agora o que é, né? Entendido como funciona, não ficar preso somente na ideia do que é uma nuvem, né? Se a gente for olhar nuvem em outros contextos, a gente vai compreender de outras formas. A gente está falando de nuvem no campo tecnológico, né? Nessa cultura digital, nesse meio que a gente está falando. Então, por que nuvem? Com certeza, porque quando se está na nuvem, é algo que a gente não pode tocar, mas a gente sabe que está lá. A gente pode recorrer, a gente pode consultar, pegar, não é, assistir ao vídeo, escutar a música, isso, né? Aí. E assim, é um conceito que já foi trabalhado aqui, né? Ou seja, essa imagem que aparece aí, ela já foi utilizada em outra aula quando a gente estava falando de rede de computadores, né? Então, é basicamente isso. O que está lá em cima do seu lado direito é onde estão os servidores, né? Onde estão lá todos os vídeos do YouTube, todas as músicas do Spotify, todos os vídeos e filmes da Netflix estão lá nos servidores, né?
E o que é que vai acontecer? Existe a rede de computadores, que a gente já viu aqui, né, como é que funcionam basicamente a estrutura dessas redes, né? Então, Carla, a gente percebe que essa questão de utilizar nas nuvens, a gente começou utilizando aqui na aula, e a professora Carla, a gente escolheu falar de músicas e vídeos, porque é algo bem mais comum para todo mundo, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco outros exemplos. Carla falou aqui uma que é o Google Drive, né? Foi, deu Usa um spoiler. muito? Uso bastante, acho que até eles, não é? Quando a gente vai lá colocar o desafio na Unirec, primeiro a gente salva lá no Google Drive, gera um link, ó, não sei não, hein? Mas é por aí, né, Tiago? Exatamente, né? Então, pessoal, assim, quando a gente fala de nuvens, né, a gente vai observar que, eu não vou dizer todos, mas praticamente tudo que a gente faz uso da internet hoje, a gente está utilizando nas nuvens, né? Uma das coisas que eu percebo às vezes, Carla, que a gente ainda não teve a cultura de fazer é quando a gente vai salvar fotos, né? Então, se você perceber, uma das coisas que deixa assim, um aparelho mais congestionado hoje em dia é quando a gente vai fotos e vídeos que a gente faz. É, né? verdade. Agora, ainda bem que o celular está fazendo isso sozinho, porque tirei foto, automaticamente essa foto vai para o meu Google Fotos. Isso. Então, eu passei por um agora de trocar o celular, né? Aquela coisa, deu a hora dele, ele parou, a gente foi até tema da nossa aula. Isso. E minhas fotos, perdi minhas fotos? Não, porque o meu celular, quando eu estou tirando a foto, assim que eu tiro, ele já joga para o Google Fotos. Fica na nuvem, né, Tiago? Exatamente. E você observa, né? Ou seja, as fotos, quando você pega e pergunta a o seu responsável aí, a sua responsável, a questão do banco, né? Ou seja, o aplicativo do banco. Então, todas as suas informações, o seu dinheiro está nas nuvens, né? Ou seja, ao usar um Pix, a gente pode fazer essa relação também. Ou seja, cadê esse dinheiro fisicamente? Onde é que ele está? Onde é que estão essas informações? Certo? Então, a gente percebe que essa utilização de nuvens, para quem utiliza, para essa cultura digital que a gente está inserido, é fundamental, né? Então, a gente percebe, por exemplo, Carla, que na nossa época, né? Na época deles não, assim, eu quando tive um pendrive de 1 GB, eu me sentia pessoa, né? E eles começaram, assim, como a gente já discutiu em outros momentos, né? Essa questão das inovações tecnológicas, elas às vezes não tem muito controle ou uma orientação, vão acontecendo, né? Então, a empresa que mais fabricava pendrive, né, ela achava que quanto maior a capacidade de um pendrive, melhor, né? Então, depois viu que isso não dava certo, porque você colocava tantas coisas num pendrive e Aí se foi perder. HD externo, né? E se perder aquilo dali, né? Então, se queimar aquilo ali, aquelas informações, né? Então, eu vou trazer, a gente vai trazer agora uma situação que é justamente essa aula daqui, essa aula que você está vendo. Eu e a professora Carla, a gente fez uma reflexão de quantas coisas nas nuvens a gente está utilizando. Dá uma olhadinha na tela aí. Então, imagine uma aula aqui de tecnologia e inovação. A gente vai observar quantos elementos que a gente utilizou para fazer essa aula são coisas que estão na nuvem, né? Então, vamos começar ali, Carla, pelo WhatsApp, né? Então, quantas mensagens eu, a professora Carla, né, a professora Márcia, Thaís. A troca de links, né? Exatamente. Várias conversas. Então, a aula da gente tá lá no WhatsApp também. Exatamente. E onde é que o WhatsApp guarda todas essas mensagens? Ele simplesmente faz a mesma coisa, né? Ou seja, existem os servidores, né? Apesar de que para aplicativos como o banco, né, como o WhatsApp, por exemplo, assim, que são mensagens mais particulares, ele é guardado de um outro tipo, uma outra forma, tá certo? Mas usando o que a gente chama do mesmo paradigma, né? Então, quantas mensagens aqui, eu, professora Carla, professora Márcia, Thaís, a gente trocou essas informações e essas informações elas foram armazenadas nas nuvens. Eu não precisei escrever num papel e entregar esse papel fisicamente para a Carla, para a professora Márcia, para a Thaís em nenhum momento, né? Ou seja, foi lá para as nuvens. Dá uma olhadinha na tela outra vez, tá certo? Então, quando a gente trocou lá as mensagens, em algum momento a gente foi e mandou essas informações no planejamento da aula, né? Então a gente manda lá para a professora Márcia, né, Carla, o planejamento, e ele vai num tipo de documento que a gente chama o Google Documentos, e ele foi lá para a nuvem, né? Ele foi para uma pasta nas nuvens dessa disciplina, dessa aula especificamente. Essas apresentações, por exemplo, também elas são feitas em outra plataforma que ela é guardada nas nuvens, que é o Canva, né? Então está lá nas nuvens novamente.
E essa aula, por fim, ela foi para o YouTube, que também foi lá armazenado nas nuvens. E quando vier o desafio, Carla, eles vão ter que vir aqui entregar aqui pra gente? De jeito nenhum, né? A gente tem a Unirec, mais uma plataforma, mais uma nuvem, ou seja, a nossa aula está em vários lugares ao mesmo tempo. Se a gente não consegue acessar por um lugar, a gente consegue acessar por outro, não é, Tiago? Então, quando me comuniquei aqui, a gente se comunicou com o nosso produtor Jonas pelo WhatsApp, mandou pelo WhatsApp, mas também já estava no Google Drive e assim vai. A aula está em vários lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Então, e nunca se perde, né? Nunca se perde. Assim, torcemos que não, né? Torcemos que não. Né? Não destruir o servidor do Google. Pronto, acabou-se um monte de coisa. Então você percebe que esse termo nuvem, vamos dar uma olhadinha de novo na tela, aonde a gente utilizou, né? Ou seja, então veja que agora a gente tirou as nuvenzinhas e colocou tecnicamente o que é de fato essas nuvens, né? Ou seja, são supercomputadores que armazenam todas aquelas informações. Na nossa primeira aula, a gente até a gente conheceu a sala de processamento, né? Onde também tem lá uma daquelas partezinhas ali, é onde vai estar guardado, de fato, os desafios que eles mandam aí, tá certo? Então, resumindo aí, então tudo que a gente utiliza hoje, né, de redes sociais, né, ou seja, de aplicativos de troca de mensagem, para escutar uma música, assistir a um filme, a gente não necessariamente precisa fisicamente dessas mídias, né, Carla? A gente, ainda bem, né, porque a gente pode fazer uso disso daí. Então, a gente até percebe, Carla, quando a gente começou a utilizar o smartphone, a popularizar, uma das coisas que a gente mais sentia necessidade era que ele tinha que ter muito armazenamento, né? E você percebe que hoje em dia a gente não precisa de tanto armazenamento. A gente precisa, exatamente, a gente precisa de muito mais de processamento do que armazenamento, que vai possibilitar a gente sair buscando essas coisas nas nuvens. Você colocou cartão de memória no seu celular em algum momento? Em várias vezes, né? A gente não precisa tanto hoje, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, Tiago? Exatamente. Então você percebe, né? Acho que ficou bem claro, né? Assim, que essas nuvens que a gente vai buscando, né? Então, dá uma olhadinha na tela aí, a gente passando agora para a parte final, que é quando a gente vai falar de como é que a gente faz essas buscas, né? Então, vê, o Google, ele não é apenas só um buscador, mas ele rastreia informações pela internet, né? Então, costumam se dizer assim, né? Que o Google, ele é o melhor, ele é o mais rápido, né? Então ele consegue fazer essas buscas aí. Então, assim, você sabia que ele rastreia no máximo 40% das páginas existentes na web, né? Ou seja, a maioria fica lá escondido, né? Então ele acaba fazendo essas buscas e relacionado a outras coisas que são muito mais ligadas assim ao tipo de informação que a gente costuma buscar muitas vezes na internet, certo? Tipos de busca. Olha, presta atenção que o desafio vem a partir daí, né? Presta bem atenção nessa parte, gente. Carla, depois que eu aprendi isso daí, mudou tanto assim a maneira como eu faço busca na internet, porque quando a gente vai dar uma googlada, né? A gente simplesmente coloca lá o nome, mas sabia que existem vários tipos de busca, né? Existem as buscas por aspas, sinal de asterisco, sinal de subtração, depois de 2 pontos, o OR e a palavra-chave mais site. Dá um exemplo rapidinho aí, ó. Por exemplo, se eu pesquisar ali, Carla, por exemplo, Indiana, entre aspas, Jones, entre aspas, vão aparecer 119 milhões de resultados. Agora, se eu botar só Indiana Jones, 23 milhões e 800 mil resultados. Então, vê quando você faz essa busca por aspas, quantas informações a mais você pega, né? Sinal de asterisco, né? Então, se eu pegar ali, ó, Obama, asterisco, Michele, ele vai fazer uma busca diferente, né? Ou seja, você vai procurar palavras ou uma mesma informação com relação àquele tipo. Bota aí na tela, por favor, de novo. Então, nisso daí, ele vai fazer uma busca diferente, né? Ou seja, não são necessariamente seguidas como na procura entre aspas, né? Ele vai fazer procuras como se fossem separadas, né? O de subtração, ele vai fazer uma procura no caso de uma ocorrência, né? Então, por exemplo, Obama, tracinho, Michele. Só que todas essas aí que a gente está falando, cara, não é para decorar não, porque o desafio vai vir dele daí também, tá certo? Depois de 2 pontos, também, ó. Se eu pesquisar Bossa Nova, 2 pontos, Rio. Que tipo de informação vai vir através? São buscas totalmente diferentes, né? O OR também, ó, como tem ali, ó,
Obama, OR, Michele. Que tipo de informação vai vir ali? Lembrando que está com aspas também, tem que estar entre aspas, tá certo? Palavra-chave mais site. Então, se eu colocar ali, ó, download site, www, aquele site ali, o baixa aqui, certo? Então, o desafio, Carla, vai vir daí. E a gente vai pedir para eles, Carla, simplesmente o seguinte: escolha um tema qualquer e faça uma busca usando cada uma dessas diferentes formas de fazer busca. E manda lá na plataforma Unirec quais foram as diferenças que você encontrou. Tu acha que vai ser legal? Eu acho que vai ser super legal e assim a gente vai conseguir, Tiago, ser aquele fluente digital que a gente falou lá no início da nossa aula, né, das nuvens, a fluência digital, e aí eles podem estar se perguntando, mas o que é fluência digital? Se você consegue fazer essas pesquisas, se você consegue passear nas nuvens, nessas diferentes nuvens que a gente tem, aí sim você consegue ser um fluente digital. Ou seja, você consegue se dar bem, você consegue se comunicar, acessar, consumir as nuvens de forma eficaz. Então ficou claro, né, Tiago? Exatamente. Eu ensinei isso à minha tia e ela pega a receita na internet usando uma dessas táticas aí, ela acha a receita do jeito que ela quer. Perfeito. Então, ó, vai ser um desafio massa de fazer. Qualquer dúvida eles têm aí, né, os tutores. Fala com um colega, troca ideias com um colega e depois coloca lá na plataforma da Unirec. O que é que você encontrou? Qual foi seu tema? O que é que você encontrou em cada um dessas pesquisas, né, Tiago? E aí, vamos embora? Vamos embora e até a próxima aula. Tchau, gente! Tchau, tchau!